Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Eu me chamo Charles, ah, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre atualização sobre prescrição no treinamento de força, tá? Então, esse aqui é meu Instagram, Charles Lucena P, para quem tiver interesse, tá? Eu sempre estou postando conteúdo sobre emagrecimento, treinamento de força, né, respondendo caixinhas de perguntas, colocando ali alguns reels bem interativos, tá? E eu acho que é uma coisa, né, bem bacana para quem tiver interesse. E eu acabei de lançar o meu site disponibilizando um e-book gratuitamente, tá? Sobre revelando os segredos do emagrecimento, né? Perguntas e respostas, onde eu falo um pouco sobre fisiologia do emagrecimento, exercício físico, metabolismo, gasto energético, tá? E coisas nesse sentido. Então, para quem tiver interesse, sinta-se livre, sinta-se convidado e convidada a baixar. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre atualização e prescrição do treinamento de força, né? Eu vou falar sobre algumas variáveis que envolvem o treinamento de força, tá? Pelo menos as principais dessas variáveis, tá? E vou explicar quais são as principais evidências, né, acerca dessas variáveis, tá? Então, bom, basicamente, qual que é o propósito desse nosso curso, tá? É um curso, né, de 40 a 50 minutos, tá? Então, lembrem-se que o que eu vou falar aqui vai servir de guia, né? Vai servir de caminho para vocês tomar, né, algumas decisões, tá? E que, obviamente, né, vocês devem basear a literatura de vocês, né, basear a prescrição de vocês para quem é profissional da educação física, né, em literatura mais aprofundada, obviamente, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, ele serve só como uma overview, tá? Uma visão geral ali da literatura. Então, vamos começar falando o propósito, né, que é apresentar as principais variáveis do treinamento de força e as evidências mais atuais. O objetivo é fazer com que o aluno, né, ou a aluna, consiga entender os principais conceitos dentro do treinamento de força, visando facilitar a aplicabilidade. E algumas curiosidades, né? Eu tenho certeza que você nunca assistiu uma aula assim, tá? Eu digo isso porque eu já assisti vários cursos, né? Várias palestras voltadas para o treinamento de força, tá? E isso daqui é realmente uma visão geral sobre tudo, sobre todas as variáveis, então eu não vou focar em nada mais específico, e a ideia é apresentar, né, conceituar essas variáveis, bem como mostrar as evidências. E aí, meu nome é Charles Lucena, como eu mencionei anteriormente, eu sou formado em Educação Física, tá? Me formei ali no ano 2017, depois eu ingressei no mestrado em Educação Física na UFRN, né, lá no Rio Grande do Norte. Eu sou original de Natal, e hoje eu moro em Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, que é o local onde eu faço o meu doutorado em epidemiologia. Então, hoje eu trabalho com a epidemiologia da atividade física, do comportamento sedentário e doenças cardiovasculares, especialmente, né? E também atuo como treinador, né? Como consultorias online em treinamento, tá? Hoje tem sido o meu foco principal também, né? Eu sou pesquisador, né? Escrevo livros, né? Artigos, enfim, e-books, né? E trabalho também com tudo que é relacionado à atividade física. E aí, as experiências profissionais são essas, né? Hoje é basicamente o que eu faço, né? Sou professor, escritor, pesquisador, né? E treinador, tá? Quais são os tópicos que serão abordados aqui, gente? Basicamente, eu vou fazer uma apresentação e conceito das principais variáveis dentro do treinamento de força, o que as evidências nos mostram acerca dessas variáveis e como podemos ajustar nossa prescrição baseada nessas variáveis, tá? Bom, ah, óbvio, né, gente? Existem mais de 10 variáveis ali que a gente pode manipular dentro do treinamento de força, tá? Mas hoje eu trouxe seis aqui que eu considero uma das seis principais variáveis, tá? E são as que mais são abordadas ali dentro
né, dentro do campo da musculação, enfim. Sempre que eu estiver falando de treinamento de força, aqui eu vou estar falando especialmente da musculação, tá? Porque treinamento de força, obviamente, né, abrange ali outros pontos, tá? Mas vamos focar especialmente na musculação. E aí eu vou falar sobre intensidade, volume, falha muscular, intervalo entre as séries e exercícios, seleção e ordem dos exercícios e velocidade na execução, que é o que a gente chama atualmente de cadência, tudo bem? Bom, ah, então hoje vamos começar falando sobre a intensidade, né? E eu trouxe basicamente essas referências aqui, que foram as referências que eu me baseei para montar essa aula, tá? São duas revisões básicas aqui, tá? Revisões que mostram, de fato, uma visão geral da literatura, né? Essa primeira publicadas na Frontiers in Sport and Active Living, e a segunda, né, foi publicada no International Journal of Strength and Conditioning. E depois disso, tá, eu trouxe dois livros clássicos, né, os primeiros escritos pelos professores Fleck e Kramer, tá, que são clássicos além do treinamento de força, que é esse primeiro livro aqui, Fundamentos do Treinamento de Força Muscular, e o segundo escrito pelo professor Belmiro, tá, que é Métodos de Treinamento para Força e Hipertrofia, da prática à teoria. Gente, começando falando um pouco sobre intensidade, dentro do treinamento de força, ela basicamente refere-se à carga relativa, tá? Ou percentual da força máxima muscular, tá? É esse o conceito dentro do treinamento de força, único e exclusivamente, tá? É carga. Falou de intensidade, a gente fala de carga, porque é uma coisa que é mensurável, tá? A gente consegue medir aquilo de uma maneira mais objetiva. Embora muitas pessoas falem de esforço, tá? Como percepção de esforço, como intensidade, né? Mas é um conceito de fato que é equivocado. Que esforço é diferente de carga. O esforço normalmente ele é muito subjetivo, tá? Então, quando a gente trabalha com artigos científicos, né, a gente sempre utiliza o conceito de carga, tá? Pensando na prescrição. Eu vou falar como que a gente pode adequar isso. Sempre que a gente trabalha com esforço, tá? Percepções de esforço, a gente pode ter cargas diferentes ali, as pessoas podem, né, sentir aquela carga, né, com esforço alto, por exemplo, né? E uma outra pessoa sentir a mesma carga, mas com esforço baixo. Então, por isso que a gente sempre trabalha com cargas relativas, tá? E como que a gente pode medir a intensidade? Basicamente, né, isso é um método mais conceitual, um método padrão ouro, assim, que a gente encontra dentro da literatura, é um teste de um RM, tá? Um teste de uma repetição máxima, que se refere à carga máxima que o indivíduo consegue realizar uma repetição completa. Ou seja, tanto a fase excêntrica do movimento quanto a fase concêntrica do movimento. Trata-se de um teste que ele é padrão ouro, de fato, né, especialmente para o monitoramento de força em ambientes de pesquisa, tá, em ambientes clínicos, porque é uma força relativa que a gente está utilizando e a gente consegue quantificar, né, aquilo dali de uma maneira mais adequada. Mas existe um problema, tá? A baixa aplicabilidade em ambientes de academia, porque é pouco factível, né? A gente precisa ficar fazendo reavaliações periódicas, tá? Por quê, gente? A força do indivíduo ao longo das semanas, né, ela vai aumentando. Em tese, espera-se que ela aumenta. Então, se eu faço o teste de um RM baseado no valor basal na linha de base, tá? Eu não posso considerar que que a mesma carga, né, ela vai ser utilizada a partir de depois de 8 semanas, por exemplo. Entende? Se eu tenho um percentual de um RM, 50% da carga, o indivíduo faz 20 quilos no supino reto, 20 de cada lado dá 40 quilos. Pega esse exemplo, 40 quilos no supino reto. Ele fez uma repetição. Quanto é 50% de um RM? No caso, ele vai pegar 20 quilos, ok? Isso na linha de base. Depois de 8 semanas, o paciente vai ter ganhado força, tá? Então, 50% de um RM não vai ser mais 20 quilos. Em tese, vai ser mais, tá?
e a gente precisa estar refazendo essas avaliações. Então, por isso que é muito complicado trabalhar com um RM, né, a prescrição baseada em um RM em ambientes de academia, porque tem que fazer para todos os exercícios, tem que estar fazendo reavaliações periódicas. O que eu costumo utilizar, tá, é o método de faixa de repetição, ou zonas de treinamento, né, utilizando basicamente ali entre 4 e 6 RMs, 8 e 10 RMs e 10 a 12 RMs. É um método mais simples e mais aplicável para ambientes de academia. E o que é que isso significa, gente? Sempre quando você pega uma ficha de treino, né, enfim, ou quando, se você é professor de educação física, você prescreve, mas o que é que significa entre 8 e 10 RM? Não é simplesmente você colocar uma carga que se encaixe uma carga qualquer para ficar entre 8 e 10, tá? Ela precisa ser, de fato, uma carga escolhida e adequada para 8 a 10 repetições. Então, é nem menos do que 8 e nem mais do que 10 repetições. Se você coloca uma carga no supino reto ou no agachamento, e eu prescrevo entre 8 e 10 repetições. E aí você começa lá no agachamento. Faz 7, 8, 9, aí 10. Vê que vai fazer uma 11ª, 12ª, 13ª repetição, para e aumenta a carga. Por quê? Você não colocou a carga exata para atingir no máximo 10. Você tem que atingir a 10ª repetição já no limite, já chegando próximo da falha. Tudo bem? Mesma coisa quando a gente trabalha com a carga muito pesada e você nem consegue chegar em 8 repetições. Então, reduz a carga, tá? E faz essa adequação, né? E aí ficou leve, aumenta, tá? Ficou pesado, diminua. Então, a gente sempre tem que ir testando isso, tem que ir pegando isso ali bem pelo filho mesmo, tá? E as evidências relacionadas à intensidade? Bom, hoje, antigamente, a gente pensava que só cargas máximas ali, mais de 70% de um RM, ou seja, cargas para fazer uma repetição, que é extremamente máxima, força máxima, ou para fazer 10 repetições, só esse tipo de carga hipertrofiava. Na verdade, não, né, gente? Hoje a gente sabe que cargas mais leves também podem gerar hipertrofia, mas de magnitude diferentes. Mas se a gente quer trabalhar força, o ideal ali é que a gente escolha cargas maiores, mais do que 70% de um RM, né? Para potência, né, que são movimentos mais rápidos, a fase concêntrica em alguns movimentos mais explosivos, a gente trabalha entre 50% e 70% de um RM, cargas moderadas, né? E para resistência de força, ou seja, com muitas repetições, entre 13 e 20 repetições, precisa ser uma carga mais baixa, tá? Que é menos que 50% de um RM. E aí, para hipertrofia, como eu mencionei, tanto cargas altas podem hipertrofiar quanto cargas mais baixas. No entanto, tá? Em magnitudes diferentes, tá? Ambas podem hipertrofiar, tá? Não pensa que só eu tenho que colocar uma carga explosiva aqui, carga, né, estourando para hipertrofiar. Não, gente. Cargas baixas, elas podem sim hipertrofiar, mas a gente vai ter magnitudes diferentes, né? A, a expressão ali, tá? Ela vai ser diferente. Provavelmente cargas mais altas, elas podem provocar, né, uma magnitude de hipertrofia maior. Gente, passando para o segundo tópico, que é volume de treino, basicamente, ele refere-se à quantidade ou carga de trabalho realizada em um determinado exercício, tá? O cálculo do volume é basicamente o seguinte: é o número de série vezes o número de repetições vezes a carga vezes o número de sessões. Então a gente faz essa multiplicação e a gente vai ter um valor lá que é o volume de treino, tá? Então, se a gente quer calcular o volume de treino para bíceps, na verdade, por exemplo, você pega o número de séries que você fez para bíceps, tá? Em todos os exercícios, óbvio, multiplica pela quantidade de repetições que você fez, número de carga e a quantidade de sessões, tá? Semanal.
Mas isso é complexo, tá? Em ambientes de academia isso é pouco prático, tá? Quase ninguém utiliza isso para prescrição de consultorias ou em alunos mesmo, assim, para monitorar. Então, o que a gente faz é utilizar um bom número de séries, o número de séries, na verdade, desculpa, porque ela é um prox, tá? Ou seja, ela é uma boa medida, é um bom marcador para controlar o volume de treino. Então, ao invés de a gente ficar fazendo multiplicações utilizando todas essas variáveis que eu citei anteriormente, a gente pega apenas o número de séries. Então, se eu faço três exercícios para peito, tá? Supino reto, inclinado e declinado, quatro séries por dia, né? E eu treino duas vezes na semana, né? Eu faço a multiplicação. Bom, quatro séries de peito vezes três exercícios vai dar 12. E se eu faço duas vezes por semana, né? 12 mais 12 vai dar 24. Então, meu volume total do treino de peito por semana são 24 séries. Questiono é, ok, mais volume, você pode ter mais resultados relacionados com hipertrofia, mas quanto de volume, tá? É isso que a literatura ela é bem incerta, ok? Então a gente sempre tem que refletir isso. Não é ao infinito. Você não vai fazer isso ao infinito, tá? Então a gente sempre precisa estar refletindo sobre isso, até porque o volume ele é dependente ali do nível de treinamento do aluno, sexo, idade, tá? E por aí vai. Então, né, algumas aplicações aqui baseadas naqueles dois trabalhos que eu trouxe inicialmente, tá? Eles indicam ali que de fato existe uma dose-resposta, né? Escolha ali entre duas a três séries por exercícios para indivíduos mais treinados, né? Visando maximizar a hipertrofia e com um mínimo de séries de 10 séries por semana, né? Para cada grupo muscular. E óbvio, né, gente? Aquilo dali vai depender também a musculatura que está envolvida, né? Músculos maiores, músculos menores, o tempo da periodização, etc. Tá? E aí, é como eu falei, né? Existe uma dose-resposta entre volume e hipertrofia. Quanto maior o volume, maior a hipertrofia. Mas o que a gente não sabe é o quanto que aquilo dali é qual que é o ponto ideal, tá? Então a gente sempre tem que ir pegando ali nesse feeling mesmo, vai sentindo, né, relacionado ao aluno, tá? Como que ele está lidando com aquela quantidade de séries, se ele está bem recuperado, enfim. Eu costumo utilizar para alunos treinados, tá? Varia bastante, mas dependendo do músculo ali, entre 20 e 35 séries por semana, por exemplo, né, para quadríceps, que músculos maiores, eu costumo utilizar um volume maior, né, e aí quando a gente trabalha com músculos menores, né, obviamente o volume é menor. Então, essa faixa é muito ampla mesmo, então é bem de decisão do treinador, tá? Esse trabalho aqui do Brad Schoenfield, por exemplo, ele testou ali, né, quadríceps, né, hipertrofia nos grupos que faziam 9 séries, 27 ou 45 séries por semana, entre 8 e 12 repetições. E eles perceberam que todos os grupos hipertrofiaram, tá? Óbvio que em magnitudes diferentes, tá? Mas todos os grupos hipertrofiaram. Então, isso é um dos trabalhos que tem mais, né, de 45 séries, né? Um número bem absurdo, é um número bem outlier, assim, bem fora da curva, tá? E sabendo que isso, né, fisiculturistas, por exemplo, utilizam muito mais séries do que isso na maioria das vezes, tá? Bom, sobre falha muscular, agora, terceiro ponto, terceira variável. É importante deixar claro, gente, que existem três tipos de falha: a falha concêntrica, a falha excêntrica e a falha isométrica. A falha concêntrica é a incapacidade da gente vencer a resistência. Normalmente é aquela falha que é mais tradicional, a falha que a gente utiliza ali no dia a dia.
O exemplo bem clássico é não conseguir mais empurrar a barra no supino reto, ou não conseguir subir a barra no agachamento. Ou seja, não completar a fase excêntrica, tá? Então imagine que no supino reto você desce a barra, tá lá na última repetição e você não consegue mais subir, ou seja, a barra trava ali no seu peito, tá? Ou você sobe com muita dificuldade, né? Com uma ajuda e guarda a barra, ok? Em tese, a gente diz que você atingiu a falha concêntrica. No agachamento é a mesma lógica. Você desce e não consegue mais subir. Por isso que nesses exercícios, eu nunca indico, né, chegar à falha concêntrica, porque é um pouco perigoso, né? Ainda mais se for em máquinas livres, porque, né, imagina você está na academia, a barra lá vai ficar no seu peito, pode causar algum acidente, enfim. Então, é basicamente isso que é a falha concêntrica. É a incapacidade que a gente tem de vencer a resistência. A falha excêntrica, tá? É a incapacidade de controlar, né, a fase excêntrica, ou seja, a fase da descida do movimento. No supino reto é como se eu falhasse na concêntrica, uma pessoa me ajudasse a subir, e na descida eu não conseguisse segurar a barra e ela despencasse, o que é perigoso também, quando a gente está trabalhando com a barra. Então, esse tipo de falha ele é muito menos, né, é menos clássico, na verdade. As pessoas quase que não utilizam ele. O que a gente bem utiliza é a máquina, é a fase concêntrica. E é indicado que ambas só sejam realizadas realmente em máquinas, né, tipo cadeira extensora, mesa flexora, as remadas, enfim, né, porque elas são bem melhores ali, não corre um perigo de você, a barra cair ali por cima e causar algum tipo de acidente. E a falha isométrica, né, é a incapacidade de manter alguma contração estática em algum ângulo específico. Então, você vai fazer, por exemplo, o rosca direta e aí você chega na falha isométrica quando você não consegue mais segurar o peso ali em 90 graus, né, estaticamente ali por 2 a 3 segundos. Ok, é preciso treinar até a falha para ter resultados, né? Esses trabalhos eles compararam, né, o efeito de treinar até a falha ou não treinar até a falha, né, na força, na hipertrofia, na arquitetura muscular, tá? Em potência, enfim. Gente, todas essas revisões, assim, com meta-análise, tá? Todos esses papers aqui, né? Exceto o primeiro, tá? Os outros são duas revisões extremamente bem conduzidas, né? Eles falam que você não precisa chegar próximo até a falha, tá? Quando a gente atinge, basicamente, cerca de 2 a 3 repetições de reserva, ou seja, próximo da falha, os resultados eles são bem semelhantes, tá? Então, vamos supor que você escolhe uma carga para fazer um agachamento e você vai falhar em 10 repetições, ok? Você tem certeza que você vai falhar em 10 repetições que a carga está correta. Se você parar em 8 repetições, você vai ter 2 repetições de reserva, a nona e a décima, ou seja, 2 repetições próximas da falha. Então, o que a literatura sugere é que quando a gente fica próximo à falha, os resultados eles são bem semelhantes, tá? Então, não tem para que ter essa preocupação, eu tenho que treinar tudo até a falha, né? Como muita gente diz, alta intensidade treinar até a falha, tá? Na verdade, parece que é isso que a literatura não mostra esse aspecto. E a gente também tem que refletir sobre isso, tá? Então, não necessariamente treinar até a falha é o diferencial no treino, tá? Eu prescrevo pouquíssimos exercícios até a falha, como, por exemplo, barra fixa ali, um paralela, né, que é o mergulho, enfim. Mas os outros, raramente eu prescrevo até a falha, tá? Até porque exige um maior tempo de treino, né? Você tem que ficar um momento maior de recuperação, tá? Então, assim, não necessariamente a gente sempre, é óbvio que precisam de mais estudos avaliando, mas o que a gente tem até o momento é que treinar até a falha, ele de fato não é o diferencial. Intervalo entre as séries, tá, gente? É um assunto que é bem negligenciado na maioria das vezes, tá? Vamos para o quarto ponto, ok? Ah, é um assunto que é bem negligenciado na maioria das vezes, né? Hoje, porque muita gente fica parada ali na academia, né? Mexendo no celular, faz um exercício e fica ali deitado na mesa flexora, ou sentado na cadeira extensora, deitado no supino reto, tá? Então não façam isso, né? Do not do it, don't bad.
enfim, as pessoas ficam paradas ali. E o intervalo de descanso, ela é uma variável extremamente importante, porque é ela quem vai ditar a sua performance durante o treino. Ela vai ditar porque se a gente descansa de uma maneira insuficiente, é óbvio que a gente não vai se recuperar para uma próxima sessão, tá? E nós vamos estar fadigados, tá? E aquilo ali ele pode reduzir o volume de treino. Porque, veja, se a gente escolhe uma determinada carga para um supino reto, tá? E eu vou e descanso insuficiente, descanso pouco, tá? 30 segundos, por exemplo. Óbvio que tu não vai ter força, teu sistema energético não vai ter se recuperado para uma nova sessão. Então, o que a gente tende a fazer é reduzir a carga. E reduzindo a carga ali, no final das contas, a gente também reduz o volume de treino. Você tende a ficar mais cansado e falar, eu ia fazer 5 séries, mas eu vou fazer só 3. Né? Então, a gente tem que pensar nisso aí e escolher realmente o melhor intervalo de descanso, tá? O que eu costumo ensinar é uma equação bem simples, tá, gente? Cargas mais altas, 50 e 90% de um RM, tendo essa variação ali entre 4 e 20 repetições, entre 2 e 4 minutos de descanso. No entanto, isso é quase impraticável para a maioria das pessoas, tá? Porque as pessoas não têm tanto tempo assim disponível para ficar na academia, as pessoas simplesmente não têm paciência para ficar esperando 4 minutos. Mas seria em um cenário ideal para que seu sistema energético ele pudesse se recuperar em sua totalidade e a gente fazer uma nova série. Imagine fazer um supino, né, como eu disse, com a carga muito alta, 2 repetições máximas e descansar 60 segundos. É óbvio que na outra série você não vai conseguir fazer. O que eu trabalho, basicamente, é entre 90 segundos e 2 minutos, tá? Estourando 3 minutos, mas muita gente não segue esse descanso, tá? Isso de modo clínico, tá, gente? De modo que eu sei que na prática funciona assim. Ninguém vai esperar 4 minutos, é muito difícil. Então a gente sempre tem que trabalhar nesse feeling ali, tá? Trabalhar até com um intervalo de descanso autoselecionado, tá? Autossugerido. Então as pessoas vão manejando, a gente pode dar algumas instruções e a pessoa vai manejando, tá? Cargas mais baixas, tá? Menos que 30% de um RM, a gente pode trabalhar ali com 30 a 50 segundos de descanso, e é o que eu tenho feito na prática, tá? Porque é carga mais baixa, tá? Então você vai fazer mais repetições, então as pessoas elas acabam se recuperando de uma maneira mais rápida. E o intervalo de descanso sempre vai funcionar em função da carga que você está utilizando, tá? Ou seja, cargas mais altas, intervalos maiores, cargas mais baixas, intervalos menores, sempre pensando em uma recuperação energética, tá? E do sistema neural ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses intervalos, tá? Então é bem evidente, né? Como eu disse de novo, que se você fizer um supino com 100 quilos, né, no total, 30 segundos eles não serão suficientes para você se recuperar. Com certeza você nem vai conseguir tirar a barra do local, tá? E na maioria das vezes você vai falhar ali logo no começo, vai reduzir a carga, vai reduzir o volume de treino, tá? E por aí vai. E aí, o intervalo entre as séries, o que é que esse paper sugere, tá? Basicamente ali, né, para entre 2 minutos ali é suficiente para exercícios multiarticulares, ou seja, os exercícios completos, tá? Que são exercícios mais complexos, né? Supino reto, agachamento, levantamento terra. E entre 60 e 90 segundos ali para exercícios monoarticulares isolados, ou seja, a gente está trabalhando aqui com outra perspectiva. Não, veja, não é só dependente da carga que a gente está utilizando, e sim é dependente também do modelo de exercício que a gente está fazendo, tá? O intervalo que você vai ofertar para um levantamento terra, né, que exige várias musculaturas, várias articulações envolvidas, é diferente de um intervalo de descanso para um bíceps, por exemplo, que é um exercício mais simples. Então a gente sempre tem que pensar tanto na carga que o indivíduo está levantando, quanto no tipo de exercício, ok? Ah, vamos para o penúltimo ponto, tá, gente? Seleção e ordem dos exercícios, né? E aí é um ponto que muita gente tem dúvida. Como é que eu seleciono o exercício? Como é que eu ordeno os exercícios, tá? E aí as pessoas sempre perguntam: bom,
eu faço o quê? Supino reto primeiro ou crucifixo? Agachamento livre ou cadeira extensora primeiro? Né? Um multiarticular ou um isolado primeiro? O que é que eu faço? E eu sempre falo, depende. Depende, né, gente, do nível de treinamento do participante, tá? Do indivíduo, né? Depende de prioridades, tá? Coisas que eu sempre utilizo nisso, tá? Para selecionar os exercícios, na verdade, e para definir é a prioridade do indivíduo. Então, por exemplo, se eu, numa avaliação postural, identifico que o ombro do aluno, tá? Ele é muito desproporcional, né? Ele é bem pequeno, relacionado, quando a gente compara com as costas, o peito, etc., né? Ele tem um ombro bem ruim, na verdade, tem uma genética ruim para ombro. Em tese, a prioridade de treino, tá? De exercícios vai ser direcionada para o ombro, ok? Então, nesse caso, a gente pode começar inserindo, né? Começando o treinamento ali por ombros, tá? E depois vai descendo ali por músculos que a pessoa tem mais facilidade de desenvolver, tá? Se eu faço uma prescrição de costas e peito no mesmo dia, e eu vejo que o peito é bem menos desenvolvido do que as costas, obviamente, né, gente, eu começo o treinamento com peito, porque é uma prioridade do indivíduo ali de melhorar, né, de harmonizar, de ele ficar esteticamente, né, mais bonito. Então, a gente sempre tem que pensar nisso daí também. E aí, vai selecionando os exercícios de acordo com essas prioridades, tá? Então, a literatura mostra que se você quer força e potência, a gente tem que priorizar exercícios multiarticulares, tá? Os exercícios que são mais completos. Agachamento, levantamento terra, supino reto, as remadas, as puxadas, tá? E por aí vai. Se a gente quer trabalhar, focar em hipertrofia e resistência muscular, a gente inclui exercícios isolados e multiarticulares. E isso vai depender do nível de treinamento do aluno, tá? Lembrando, para indivíduos não treinados, as pessoas que chegaram na academia hoje, nunca fizeram absolutamente nada, o foco é prioritariamente exercícios multiarticulares, tá? Remadas, puxadas, supino, agachamento, terra, tá? O indivíduo chegou ali, ele não sabe treinar, tá? Não faz sentido colocar um rosca bíceps, rosca tríceps, elevação lateral, como muita gente faz, tá, gente? Foca em exercícios básicos primeiro, em controle motor, ensinando a técnica de execução, né, consciência corporal, enfim, tudo isso aí é muito mais importante, tá? E a gente vai fazer com que ele não perca tempo ali fazendo exercícios isolados, que são extremamente importantes, mas não nesse momento do treino, tá? E aí eu trouxe um exemplo bem clássico, tá, em relação à ordem dos exercícios, porque de fato pode influenciar na força muscular e, consequentemente, na carga, na hipertrofia. Imagina que eu tenho dois blocos de treino. Eu tenho um treino A e esse treino B aqui do lado direito da tela. No treino A, o agachamento livre, tá? Ele está em primeiro lugar, tá? Ou seja, eu vou executar ele em primeiro. No treino B, o agachamento livre é o último. Então, qual que é a lógica e qual que é o sentido da ordem do exercício e por que ele influencia na força e hipertrofia? Gente, no agachamento livre no bloco A, com certeza eu vou colocar muito mais carga do que no treino B. Por quê? Eu vou estar recuperado, eu vou ter chegado na academia agora, vou estar descansado, sistema energético ali intacto, tá? E por aí vai. No último, no bloco B, eu já vou ter feito 7 exercícios. Eu vou estar extremamente cansado, extremamente fadigado. Então a carga, tá? Elas tendem a ser bem diferentes, ok? Então a gente tem que pensar nisso também. Se eu quero dar ênfase, por exemplo, a quadríceps, tá? Faz muito sentido, tá? E é intuitivo eu pensar que eu devo colocar a cadeira extensora primeiro, tá? Porque eu vou ter mais força para a cadeira extensora, tá? Vou gastar mais energia ali. Se eu quero dar ênfase à posterior de coxa e glúteo, eu começo treinando exercícios para glúteo. Por quê? Se você deixar por último,
você vai colocar menos carga, você vai estar mais cansado ou cansada, enfim, tá? Então a gente sempre tem que pensar nesses pontos. E aí a seleção dos exercícios, né? Como eu falei, a ordem ela vai depender disso, tá? Sempre das suas prioridades, e a seleção a gente sempre tem que pensar no nível de treinamento do participante, variar exercícios, variar ângulos, utilizar exercícios livres, com pesos, em máquinas, enfim. Exercícios também isolados e multiarticulares. Então, a gente sempre tem que pensar em todos esses aspectos. Então, todas essas recomendações, elas estão lá naqueles dois artigos iniciais que eu mostrei. Finalmente, tá falando um pouco sobre a última variável, que é a velocidade da execução, né, que a gente chama de cadência, é basicamente a velocidade do movimento, tá? Quando a gente fala vai fazer um supino reto na cadência 20-20. O que é que isso significa, gente? Imagine que o agachamento, ou no agachamento, tá? O que é que seria uma cadência 20-20? O primeiro 2, significa que é 2 segundos na fase excêntrica, ou seja, na descida. 2, o outro número é o 0, ou seja, não tem pausa na descida para a subida, na transição, então é 0 segundos. E sobe, vamos para o outro 2, que seria o 2 segundos na concêntrica, que seria a fase que a gente está vencendo a resistência da subida, tá? E o 0, de novo, é a transição da concêntrica para excêntrica, tá? Então, 2 por 2 significa que é 2 segundos descendo e 2 para subir. E a gente pode ter 30 por 20, 40 por 20, tá? Então, isso significa os segundos que nós vamos passar em cada fase. E a pergunta é: fazer o exercício mais lento gera hipertrofia, como muita gente diz? Provavelmente não, né, gente? A velocidade ela é bem independente da carga que a gente está utilizando. Então, uma carga maior, a gente, consequentemente, faz o exercício mais lento, né? A gente tem que despender mais força. E aí, outro ponto importante que eu sempre indico é que indivíduos iniciantes da musculação, né? Pessoas que não sabem treinar, faz um movimento moderado ali, 4 segundos, né? No supino reto, por exemplo, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, bem lento, entendendo sempre ali o movimento. E alguns trabalhos, eles verificaram ali o efeito da duração da repetição na hipertrofia muscular, e eles viram que entre meio segundo e 8 segundos, os resultados, eles são bem semelhantes, tá? Ou seja, se eu fazer uma repetição muito rápida e fazer uma repetição muito lenta, os resultados, eles são sempre semelhantes. Mas eu sempre gosto de trabalhar ali no meio, né? A virtude está sempre no meio, como diz o Pietro Banarino, né? A virtude está no meio, então eu sempre gosto de utilizar a cadência ali de 20 por 20, tá? E aí, finalmente, tá? Como é que eu posso unir todas essas informações? E aí, o segredo que eu conto é: quando eu iniciei na academia, aos 14 anos, ali eu não sabia absolutamente nada. E eu fui juntando todas aquelas informações, tá? Que um professor que eu tinha de inspiração, ele falava, tá? Ele ia me falando sobre exercício, ordem, execuções, cargas, e eu chegava em casa e ia anotando no papel, tá? Depois eu comecei a construir, comecei a entender aquele cenário. O que vocês têm que fazer é basicamente pegar todas essas informações, visitar as referências que eu citei, né, os livros, os artigos, e entendendo ali como que vocês podem manejar o treino de vocês. Ninguém vai sair expert aqui, tá? A prescrição ela é feita só por profissional de educação física, mas quem não é, vocês podem, né, estar utilizando essa aula para tentar otimizar a prescrição de vocês. E aí, muito obrigado de novo a todos e a todas, tá? Novamente, eu deixo meu Instagram disponível para vocês. Podem me mandar um direct se tiver alguma dúvida, pedindo algum artigo. Me sigam lá que eu sempre estou postando coisas, tá? Meu e-mail. E eu queria deixar um agradecimento especial, né, ao grupo Physiowork, né, Saúde, Educação e Movimento, e a todos os ouvintes do Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Obrigado.